Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, o último do dia, né? Se você não me abandonou por causa do último editorial que eu fiz, então, obrigado por estar aqui com a gente, tá? E, enfim, vamos deixar aqui lá de lado. Foi um comentário que eu fiz, muita gente não gostou, muita gente concordou comigo, e a beleza da política é assim, cada um tem sua opinião, tá certo? Vamos lá, vamos falar sobre Alexandre de Moraes. Tá acontecendo, sabe, um embate político gigantesco nos Estados Unidos sobre o Brasil. Pois é, para você ver a que ponto chegamos, né? O Brasil hoje é alvo de críticas e discussão lá nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes, ministro supremo, está no olho desse furacão. Teve uma deputada norte-americana, Salazar, que ela ganhou uma notoriedade aqui no Brasil nas últimas semanas porque participou de uma audiência pública e ela segurou uma foto do Alexandre de Moraes, chamou o Moraes, ministro supremo, de ditador, de autoritário, entre outras coisas. Agora, ela deu uma entrevista ao jornal Gazeta do Povo. E aí, nessa entrevista, a deputada norte-americana defendeu que os Estados Unidos têm que retirar o visto de Alexandre de Moraes. Quem fez essa matéria é o Marco Antônio Costa. Urgente, governo americano pode retirar o visto de Alexandre de Moraes. Deputada americana Maria Salazar, ao ser questionada sobre possíveis sanções internacionais contra autoridades brasileiras por violação de direitos humanos, disse, abre aspas, acredito que a medida mais imediata que o governo dos Estados Unidos pode tomar é retirar o visto americano de Moraes e outras figuras no Brasil que violam a liberdade de expressão. Essa decisão está nas mãos da Casa Branca e do Departamento de Estado, mas podemos pressionar para que sigam nessa direção. Isso aí, se acontecer de verdade, retirar o visto norte-americano de ministros da Suprema Corte, isso vai dar um bololô, isso vai dar uma discussão gigantesca. Porque tem ministro que adora ficar viajando aí para os Estados Unidos, para a Europa e para outros lugares, fazendo palestras, discursos, eventos. E aí, se os Estados Unidos cortam o visto, para depois países europeus também fazerem o mesmo, impedirem essas pessoas de estar indo lá, isso vai causar um constrangimento gigantesco, tanto para a diplomacia brasileira, mas vai atingir o ego dos ministros do Supremo Tribunal Federal também, não tenha dúvida disso. Então, a deputada norte-americana meio que foi cirúrgica aqui, porque isso é uma coisa que vai incomodar e vai incomodar muito a Suprema Corte. Enfim, o que é o seu posicionamento? Acha que o governo norte-americano tinha que retirar o visto dos ministros da Suprema Corte ou não? Coloca no comentário. Vamos lá. Vamos falar de outro caso aqui que é chocante, né? Se o Brasil fosse um país sério, isso nunca seria nem discutido, sabe? Nunca estaria acontecendo a aberração que vocês verão agora. Olha só, o Sebastião Melo, ele que é prefeito, ele fez a seguinte publicação. Sobre segurança nos abrigos. Nos preocupa a presença de apenados do semiaberto. Não podemos expor a população a conflitos de segurança dentro dos espaços. Existe alinhamento com o Estado e o Ministério Público para abrigo alternativo, mas precisamos do entendimento do Judiciário e da Defensoria. Quem fez essa publicação foi o Marcel Van Hatten, e eu já vou explicar para vocês. Ele escreveu: não é possível. Isso se chama colocar a população em risco no momento de maior fragilidade. Inclusive, alô Judiciário e Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Isso é urgente. O que acontece aqui? Foi o prefeito de Porto Alegre que falou que precisa fazer abrigo alternativo para presos do semiaberto. Imagina o seguinte, lá nos abrigos onde as pessoas estão acontecendo abusos, estão acontecendo furtos, entre outras coisas. O governo resolveu liberar aí os presos do semiaberto e mandar para os abrigos onde estão as demais pessoas que não têm nenhuma condenação.
Você imagina, você perde tudo, a enchente toma tudo, você não, sabe, tem que viver num abrigo e do lado de você, da sua família, tá um cara preso do semiaberto, dormindo numa cama ao seu lado. Sabe, o que esse povo do Rio Grande do Sul está passando não tem precedentes, é algo assustador demais, demais mesmo. Então, sabe, se o Brasil tivesse uma minimamente um ponto de seriedade, essa discussão nem seria levada a cabo, porque nunca, nunca um preso do semiaberto seria levado para ficar num abrigo junto com o cidadão pagador de impostos. Sabe, é insano demais ver que rumo toma o nosso Brasil, né? E aí, enquanto a gente vê essas aberrações acontecendo, a justiça está com seus alvos. Pois é, matéria da Folha de Pernambuco, justiça dá 15 dias para a União detalhar a divulgação de suposta fake news por Pablo Marçal. A Advocacia Geral da União diz que o influenciador teria disseminado intencionalmente fake news sobre atuação no governo federal. Então, a Justiça Federal mandou intimar o Pablo Marçal, lembrando que o Pablo Marçal não tem foro privilegiado, então a intimação foi remetida para a Justiça Federal, mandou especificar em 15 dias qual que é o crime, qual que é a fake news que o Pablo Marçal comentou. Lembrando a vocês que não existe crime de fake news no Brasil, tá? Não existe. Mas só para a gente entender, agora a Justiça brasileira determinou que o governo justifique quais foram os crimes, né, de fake news do Pablo Marçal. O Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM, fez um vídeo hoje extenso, xingando os influenciadores que, segundo ele, estão divulgando fake news, que moram nos Estados Unidos, moram fora do Brasil, nunca pisaram no Rio Grande do Sul, que estão espalhando fake news para divulgar o ódio e a discórdia, que são de extrema direita e que não vão intimidá-lo, que não vai resolver, porque ele vai continuar e que isso não é censura, não. Ele vai partir para cima com tudo, porque isso não é censura. Então, sabe, a discussão hoje está muito grande. O que foi a mentira do Pablo Marçal? O que foi? Então, assim, a grande sorte aqui do Pablo Marçal e de várias pessoas é que essa publicação, que esse julgamento, vai para a justiça de primeira instância. E ali tende a ter uma imparcialidade boa. Então vamos acompanhar para ver o que o juiz vai decidir sobre esse caso do Pablo Marçal. Mas a minha visão, ou a minha sensação como advogado que eu sou, é que o governo está usando a sua máquina para intimidar aqueles que estão fazendo críticas. Quer um exemplo? Já que eles estão falando de fake news, dá uma olhada nessa publicação do jornal Razão. Dias após espalhar fake news, repórter admite que Madonna não fez doação ao Rio Grande do Sul. Renato Souza, que é o repórter aqui citado no jornal Razão, fez a seguinte publicação. Cantora Madonna doou 10 milhões para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Pois é, foi feita essa divulgação. Acontece que isso nunca aconteceu. Publicação falsa do repórter Renato Souza teve mais de 2 milhões de visualizações apenas no Twitter. Ele ajudou a propagar a informação de que a cantora Madonna teria doado 10 milhões para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Peça de desinformação tomou conta das redes sociais por vários dias. Apenas neste domingo, Renato divulgou uma errata alegando que seu colega de redação, Erlan Bastos, se confundiu. Aí foi só uma confusão, né? Só uma confusão. A minha pergunta para você é: Paulo Pimenta, a Advocacia Geral da União, vão processar esse repórter por fake news? A minha opinião é que não devia. Sabe por que não devia? Porque não existe o crime de fake news no Brasil. E aí os possíveis prejuízos que alguém que fala, divulga ou espalha fake news podem responder pela injúria, calúnia, difamação, dano moral. Já está tudo isso previsto na legislação brasileira, mas crime não existe. Então, é insano pensar nisso. Mas vamos além. A preocupação do judiciário é com que a publicação do Pablo Marçal
trouxe de benefício ou malefício. Agradecer o Pablo Marçal pela ajuda, eu não vi um esquerdista sequer agradecendo. Não vi um. Eu agradeço. Cara, obrigado, porque você está batendo um bolão. Você está dando exemplo para os demais brasileiros. Mas dá uma olhada só. Enquanto o STF está banando o discurso de ódio do Pablo Marçal e de outros influenciadores, facções criminosas divulgam crime em rede social. A denúncia é da Gazeta do Povo. O judiciário brasileiro tem sido implacável com suspeitos de propagar mensagens de ódio ou desinformação nas redes sociais. Embora ódio e desinformação não sejam crimes e as decisões dos judiciários pareçam se basear em evidências frágeis. Ao que tudo indica, facções criminosas não recebem a mesma atenção. A Gazeta do Povo identificou dezenas, não é um ou dois, foram dezenas de perfis mantidos por grupos criminosos na rede social X. Alguns deles têm mais de 100 mil seguidores. As páginas, preste atenção, são usadas para vender drogas, ostentar armas de grosso calibre e ameaçar rivais. E aparentemente não precisam se preocupar com a censura da justiça. Bocas de fundo do Comando Vermelho divulgam produtos. No X, uma página de 140 mil seguidores criada em 2018 divulga bocas de fumo mantida pelo Comando Vermelho em favelas do Rio de Janeiro. A informação chega quase em tempo real e é acompanhada de fotos e vídeos das drogas, quase sempre embaladas com a marca CV, que é Comando Vermelho. Comando Vermelho. Quando a droga cai, chega no ponto de venda, o perfil se encarrega da divulgação. Você está vendo a preocupação aí dos governantes sobre isso? Não. Do judiciário sobre isso? Não. Sabe por quê? Porque isso aqui não tem nada a ver com conotação política. Né? Não tem nenhuma conotação política. Isso aqui é combate ao crime, coisa que, sabe, ultimamente não anda sendo feita aqui no Brasil. Então, assim, eu dou minha opinião sincera para vocês. Tô vendo o trabalho do Pablo Marçal, tô achando o cara impecável, tô achando o cara fazendo um trabalho sério. Não acho de forma alguma que o que ele espalhou foi fake news. E eu não tô falando por mim, tô me baseando nos vídeos que eu vi e inclusive tô baseando numa divulgação de quem eu acho que é sério, que é o William Douglas, que é o desembargador federal. Ele foi claro, olha, não há fake news. Existem provas cabais e robustas que haviam multas sendo aplicadas em quem levava recursos para o Rio Grande do Sul. Teve a matéria do SBT, teve o Jorginho Melo, tá? Falando, governador de Santa Catarina, o presidente da NTT, falando que vai sanar ali as multas que foram aplicadas. Então, eu me baseio aqui, eu prefiro acreditar no William Douglas do que acreditar aí no que o ministro Paulo Pimenta está falando. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Por fim, é isso que eu estou falando para vocês, a tal das fake news, né? Olha só, matéria do jornal Metrópolis. Eu vou tirar o áudio porque colocaram uma música de fundo aqui e eu não vou deixar, tá? Mas é o seguinte, um cara de barco com águas, você está vendo que aqui são águas para doação, passa e vai ter que salvar o exército. Por quê? Porque o exército está ilhado no meio do Rio Grande do Sul. Assiste isso aqui. Olha só. Ele passa e grita, vocês estão aí tem muito tempo? Depois eu volto para te salvar. Sabe? Então, assim, esse é o exército brasileiro que tanto orgulhou muitos e muitos brasileiros. Esse é o exército brasileiro hoje que vai ter que ser socorrido pela população. E outra, é incrível você ver que enquanto o barco está passando, né, outros barcos estão num fluxo de ida e vinda, salvando pessoas, levando mantimentos para as pessoas. Você vai ver que vai passar um barco logo próximo aqui que quase bate. Olha só, enquanto ele está falando aqui, passa um bem próximo aqui, tá vendo? Quase bate aqui. Por quê? Porque o fluxo está grande. São civis ajudando. Essa matéria do jornal Metrópolis
Então, antes que vocês falem que esse vídeo é uma montagem de computador, o gaúcho Fernando Castro registrou oficiais do Exército ilhados em cima de caminhões durante a enchente que atinge o Rio Grande do Sul. No vídeo, Fernando passa de barco por cerca de 3 caminhões do Exército com oficiais das Forças Armadas ilhados. A água cobre boa parte dos veículos. Pois é, cena vergonhosa, né? Vexatória aí, infelizmente, tá? E vocês conseguem perceber aqui como está a situação do Rio Grande do Sul, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Vejo vocês amanhã de manhã no próximo editorial. Abraço.